Olá, este é o A Vida nos Tempos do Corona, o novo podcast da Agência Pública. A Pública é uma agência de jornalismo investigativo, independente e sem fins lucrativos que agora em março completou 9 anos de vida. O meu nome é Ricardo Terto, eu sou o apresentador e produtor desse podcast, cujo objetivo é fazer um mergulho nos aspectos humanos dessa epidemia, ou seja, as pessoas, as histórias, as palavras que estão por trás dos números. Esse primeiro programa é inspirado na reportagem Primeira morte do Rio por coronavírus. Doméstica não foi informada de risco de contágio pela patroa, que foi ao ar no site da Pública no dia 19 de março de 2020. A palavra que define esse episódio é distância. Distância é um substantivo feminino. Os significados de distância são: espaço entre dois pontos, grande intervalo entre uma coisa e outra, espaço entre duas situações, desigualdade entre classes, distância entre ricos e pobres. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. Quedan cerrados todos los museos o no podrán realizarse eventos masivos en las iglesias. The number of deaths have really escalated. 600 people died over the past 24 hours. Subiu para 34 o número de mortes causadas pelo novo coronavírus no país. O número de casos confirmados de coronavírus no Brasil chegou a 77. E 11 pessoas já morreram. Hoje nós temos 1.546 casos confirmados no Brasil e 25 óbitos. São 418 casos a mais em relação a ontem, foi 1.128, 37%. Episódio 1: Coronavírus e as distâncias. A primeira coisa que me chamou a atenção na matéria da Pública é que foi omitido o nome da trabalhadora que veio a falecer. Eu perguntei para as editoras, para repórteres, e a explicação é a seguinte: diante de um momento tão delicado e conturbado do país, a orientação é evitar expor a família da vítima. Bom, eu sou escritor e roteirista, então as palavras têm uma importância enorme para mim. Por isso, nesse podcast a gente vai contar essas histórias, mesmo sem poder nomear alguns personagens, tentando encontrar e relembrar os significados dessas palavras que andamos ouvindo, lendo, falando, repetindo incessantemente nos últimos dias. Porque nunca foi tão importante se comunicar e nunca foi tão decisivo quanto agora. Não só o que a gente comunica para fora, mas também o que a gente comunica para dentro. Vamos entender então quantos significados de distância são aplicados na história de Ana. Ana é um nome fictício. Não usaremos aqui os nomes reais das pessoas relatadas nesse programa para evitar perseguições e estigmatização. Sim, isso está acontecendo e eu aposto que nas últimas semanas você teve até medo de espirrar em público. Pois bem, Ana era uma pessoa. Tinha uma casa, famílias, hábitos, coisas que ficaram para trás depois da terça-feira, dia 17 de março de 2020. O vírus que veio lá do outro lado do mundo, o Covid-19, infectou sua patroa e voltou com ela de avião diretamente da Itália. Ana percorria uma distância menor do que isso para trabalhar na casa da patroa, mas ainda assim era uma distância longa, como é o comum na vida de milhões de trabalhadores do Brasil. 2 horas separam sua casa em Miguel Pereira, uma pequena e pacata cidade do estado do Rio de Janeiro, do bairro do Leblon, o metro quadrado mais caro do país. Toda semana, Ana percorria essa distância, trabalhava e dormia na casa da patroa por 4 noites e depois voltava para casa.
Ana também tinha alguns problemas de saúde, como obesidade e diabetes. A patroa chegou com o vírus da Itália, descobriu que estava doente e acabou não avisando sua empregada, que se soubesse poderia manter a distância necessária para não ser contaminada. Ana chegou ao local de trabalho, provavelmente varreu, limpou, arrumou, organizou, fez as coisas que tinha que fazer e dormiu. Em algum momento dentro disso, se infectou. Houve então uma distância entre o momento em que Ana foi infectada e o momento que descobriu que estava com coronavírus. Distância essa que foi decisiva para sua morte. E a morte em si é a maior distância possível. O Brasil possui mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos, segundo dados do IBGE. Quando Ana morreu, o vírus já havia matado mais de 7 mil pessoas pelo mundo. Ela deu entrada aqui numa segunda-feira ao anoitecer. Esse é Sebastião Barbosa, diretor do Hospital Municipal Luiz Gonzaga, onde Ana foi atendida. Qual era a queixa dela? Paciente que vinha com mal-estar desde sexta-feira, e ela é portadora de diabetes, ela é obesa, diabética, hipertensa de 63 anos. Deu entrada com a gente com uma glicemia descompensada e queixando de um mal-estar que vinha desde sexta-feira. A gente pediu o exame de sangue, exame de urina, porque na verdade era muito indefinido o quadro dela, onde veio uma alteração da urina, mostrando uma infecção urinária. E no exame de sangue mostrou-se eu vou falar no termo médico, né? É uma leucocitose com os bastões aumentados, com desvio. Então, na verdade, mostrava uma infecção bacteriana nela. Ela foi internada e iniciado o antibiótico. Como protocolo, a gente pede raio-x de entrada, complementa com outros exames. Nisso, ela começa a queixar de uma piora da falta de ar. Foi avaliado o raio-x, um raio-x que tinha um padrão congestivo, infiltrativo. Aí a gente manteve, aí o que a gente fez? Manteve ela em macronebulização, ela deu uma equilibrada. Mais na frente ela piorou, descompensou, foi entubada. Foi entubada na madrugada de segunda para terça. Quando foi terça de manhã, chegou a informação, eu não sei se foi pela irmã ou se foi pela própria patroa, que chegou foi pela Secretaria de Saúde, que a amostra da patroa deu positivo para coronavírus. Porque aí foi, porque nem a senhora, a paciente, ela não tinha essa informação. Essa informação chegou na terça-feira para a gente aqui. E aí, pelo padrão do raio-x, que a gente foi, vamos isolar e vamos colher o swab e vamos aguardar o resultado, mas aí isolou tudo e aí ela veio a falecer, porque na verdade ela não respondeu bem ao tratamento. Mas assim... Ela chegou aqui segunda-feira. Essa outra voz que você está ouvindo é da repórter Mariana Simões, da Agência Pública. É ela que fez a reportagem que inspirou esse episódio. Ela veio direto do trabalho. Qual era o horário, mais ou menos, que ela chegou assim interna? De umas 6 horas assim, da tarde. Mais ou menos isso. A gente não... Ela já estava de quarentena, a patroa, mas a gente não sabe quando de fato chegou o resultado para a patroa. Aí você vai ter que... Mas ela sabendo que ela veio da Itália, né? Ela não deveria ter em contato com... Ficar isolada. Se ela já estava para ficar em quarentena, é isolamento geral. Mas ela a não... patroa era idosa também, imagina? Porque se ela era acompanhante... Acompanhante, eu acredito que sim. Mas ela tá bem, assim, ela não foi internada nem nada. Ela ficou em quarentena dentro de casa, a patroa. Porque na verdade, assim... se as informações chegassem cedo, talvez a gente tivesse como mudar a história clínica. Então, vocês receberam as informações de que poderia ter suspeita de coronavírus tarde demais? Ou seja, quando que chegou para vocês essa informação? Você falou que veio pela Secretaria de Saúde. Como é que foi isso? Que a patroa dela entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Miguel, avisando do resultado. Quando chegou, ela já estava entubada.
ela já tinha evoluído para ventilação mecânica. Essa conversa com o médico aconteceu quando Mariana foi até Miguel Pereira para fazer a reportagem. Mariana, o que foi que te chamou a atenção para você ir atrás de averiguar essa notícia? E como é que foram os desdobramentos a partir do momento que você chegou lá? Quando eu fui atrás da história sobre a primeira morte decorrente do coronavírus no estado do Rio de Janeiro, na redação da agência pública estava rolando um boato que o pessoal viu circulando pela internet de que a pessoa que teria morrido era uma senhora que era trabalhadora doméstica e que ela estava trabalhando na casa de uma pessoa no Leblon e que essa pessoa tinha acabado de voltar da Itália, sabia que estava correndo risco de ter contraído o coronavírus na Europa, mas ela não teria avisado para essa senhora que trabalhava para ela do risco do contágio da doença. Então, eu resolvi embarcar nessa jornada até Miguel Pereira para tentar descobrir quem era essa pessoa. Ela foi internada lá na segunda-feira, ela faleceu na terça e eu cheguei lá quarta-feira de manhã. Eu queria entender o que estava acontecendo, então eu fui falar com o pessoal do hospital. Já tinha várias câmeras de reportagem no local quando eu cheguei e me chamou a atenção isso, porque eu pensei, poxa, eles já devem ter descoberto quem era essa pessoa, talvez eu cheguei tarde demais, eles devem já estar com toda essa história na mão. Mas, à medida que eu fui perguntando, né, conversando com o pessoal do hospital, conversando com as pessoas do entorno, eu entendi uma coisa que me surpreendeu. Na verdade, aqueles jornalistas que estavam no local estavam só aguardando o laudo de confirmação de que aquela morte tinha sido em decorrência do coronavírus. Então, eles estavam esperando uma resposta oficial. A Mariana conta que foi nesse momento que ela decidiu que não ia ficar só na frente do hospital esperando e que ia tentar descobrir quem era essa mulher. Eu caí para a cidade, eu fui, me mergulhei ali no centro de Miguel Pereira, até que eu olhei, tinha um rapaz assim em pé, e aí eu fui conversar com ele, eu perguntei, olha, você tem ouvido falar alguma coisa sobre o que está acontecendo aqui, dessa senhora que morreu, você sabe quem é? Aí ele falou, olha, existe um boato de que alguém ali no supermercado conhecia ela. Era vizinha dessa senhora que tinha falecido pelo coronavírus. E ela me passou o endereço onde ela mora. Aí eu fui até a rua, fui tentar conhecer um pouco mais da história dela e aos poucos foram aparecendo alguns vestígios, né, algumas informações que pintaram assim um retrato para mim um pouco mais vivo de quem ela era. Primeiro que eu encontrei com o primo dela, ele estava voltando do enterro, foi assim sem querer, e ele me contou, olha, no enterro só tiveram 7 pessoas, mas me contou que ela tinha mais 8 irmãos, que ela era uma de 9 irmãos e que quase todos moravam naquela mesma rua. E eu corri atrás, eu consegui os telefones e depois liguei para a família. O que eles me contaram é que ela era uma pessoa muito querida, mas ao chegar na rua dela, onde ela morava, e conhecer alguns detalhes sobre a vida dela, eu percebi que ela era um espelho de muitas outras mulheres que são trabalhadoras domésticas no Brasil e que essas pessoas têm vidas que são importantes e que muitas vezes na nossa sociedade hoje são vistas como menos importantes, né? Você tem uma desigualdade muito forte no Brasil e isso ficou claro pela história dela porque ela, de certa forma, é emblemática dessa distância social gigantesca que a gente tem no Brasil, né? A gente tem que entender o caso dela como uma alerta e a gente tem que entender o caso dela como emblemático de uma população maior.
Podemos percorrer as distâncias de algumas formas. Com o toque da mão, com o caminhar, com o transporte público, podemos percorrer distâncias físicas. Quanto à distância social, eu que cresci na periferia e agora moro num bairro de classe média de São Paulo, posso dizer que na maior parte das vezes, essa distância continua a caminhar com a gente por aí. Não somos nós que percorremos ela, é ela que nos percorre. Não, ela era brincalhona, gostava de conversar bastante, entendeu? Conversava com todo mundo, até contava que ela ia pro trem quando ia trabalhar no Rio, conversando com todo mundo. Ela sempre gostou de ajudar todo mundo, né? Esse é o sobrinho de Ana. Eu conversei com ele por telefone, a família toda dela era muito ligada, as pessoas moravam próximas, e a gente pôde conversar um pouco sobre como ela era, como eram os sonhos dela e também como ela vai ser lembrada. Ela queria, né, se aposentar, passear, conhecer o Brasil, entendeu? Ela sempre gostou muito de viajar, de conhecer coisas novas, gostava muito de comer, né? Quando era um pouco mais nova, ela trabalhava direto. Agora, ultimamente, ela é um pouco mais velha, né? A patroa até entrou em um acordo que ela ia só 2 vezes na semana, né? Porque ela estava velha, né? Debilitada, mas ela cozinhava muito. Então, ela ia 2 vezes na semana, fazia a comida toda da semana. E vive isso, que é uma pena, né? Porque viveu trabalhando e acabou que não aproveitou, né? Fica planejando muito, às vezes não dá certo, né, cara? Eu lembro muito da gente cozinhando junto, né, cara? Porque a gente sempre separava a receita e combinava de fazer junto, né? Às vezes dava até errado, era engraçado. Foi um choque pra todo mundo, né? Foi todo mundo ligando, perguntando, fala que é mentira. Ninguém queria acreditar, né? Porque era uma pessoa muito querida, né? Quais distâncias precisam percorrer cada um daqueles 6 milhões de trabalhadores domésticos? Quais distâncias definirão suas vidas? Como enxergamos essas distâncias? Nos uniformes, nos CEPs, nos olhares, nas conversas, nos caminhos ou nos silêncios? Essa história, a história da Ana, repercutiu especialmente em mim por causa da minha mãe. A minha mãe, que eu tenho sorte ainda de ter comigo, cujo nome é Margarida, e esse é o nome verdadeiro mesmo, bonito desse jeito mesmo, também percorria distâncias assim, da periferia para o centro, atravessando paisagens diversas da cidade até as casas onde ela trabalhava. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi a expressão casa de família, eu que era uma criança cheia das ideias, respondi assim, ué, mas a gente também é casa de família, não é? Era uma casa, tinha uma família dentro. Casa de família. Dessa época eu me lembro de receber muitos brinquedos, algumas roupas, até uniformes de colégio de elite, que eu nem sabia que era um colégio de elite. Aí não serviria mais para os filhos da patroa e eles davam para minha mãe. Aí eu até achava, naquela época, que Polidomos era uma marca de roupa chique. Só adulto eu visitei pela primeira vez um típico quarto de empregada, com acesso direto e fechado à cozinha e geralmente sem janelas. Resquício da herança escravagista brasileira, em alguns apartamentos e casas antigas ainda encontramos o cômodo, que agora geralmente é um depósito. Calculadamente planejado para se manter uma distância entre a empregada e os patrões. Tem uma foto preto e branco muito antiga. Minha mãe ainda não era nem minha mãe, nem mãe de ninguém, nem esposa de ninguém. Era só Margarida, com um lenço na cabeça, uma bandeja na mão, sorria. Assim como quando a gente vê uma foto como essa, a única forma de percorrer a distância do tempo com aqueles que partiram é a memória. Quantas distâncias cabem em uma história? Esse episódio é baseado na reportagem da agência pública realizada por Mariana Simões. Dados citados aqui estão linkados na descrição do episódio.
Esse podcast e os demais que a Pública irá produzir só são possíveis através do apoio dos nossos aliados. Se você ainda não é um aliado, acesse aliados.apublica.org e veja como contribuir para a agência de jornalismo investigativo mais premiada do Brasil. Semana que vem estamos de volta, se cuidem e até lá.